Podemos ir para a próxima? Mais alguma questão, produção, aí? Alguma pergunta? Não? Bom, questão 3 vai falar sobre cálculos químicos. Bom, se isso aqui não ficou muito claro, talvez com essa questão 3 a gente esclareça mais, tá? Que vai falar diretamente disso aqui, contar moléculas. Então, questão 3, cálculos químicos, fala assim: o brasileiro consome em média 500 miligramas de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada é o dobro. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, formando os ossos frágeis e mais suscetíveis a fraturas. Considerando-se o valor de 6 vezes 10 elevado a 23 por mol para a constante de Avogadro e a massa molar do cálcio igual a 40 gramas por mol, qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida para que uma pessoa supra as suas necessidades? Considerando 6 vezes 10 elevado a 23. Ó, veja só, essa é a quantidade do mol. Mas a questão ela facilitou para o aluno porque ele pediu para que você simplificasse aproximando, arredondando esse valor do mol. A quantidade de moléculas, sendo esse valor, né, o que nós chamamos de mol, também é chamado de constante de Avogadro, que é o cientista italiano que descobriu esse valor, tá certo? Ele mostra ali, ó, que considerando 6 vezes 10 elevado a 23, certo? A quantidade de mol, de moléculas por mol, sendo a constante de Avogadro e a massa do cálcio igual a 40 gramas por mol, ele quer o número de moléculas que deve ser ingerido para que a pessoa supra as suas necessidades. O aluno, ele pode trabalhar com essa questão já correndo, porque é muito simples fazer só uma regra de 3 para chegar na resposta final. Muito simples essa questão, tá? Basta o aluno ter essa ideia do que é esse mol, tá? Mas essa questão ela tem uma pegadinha, porque ele te induz a usar o valor 500 miligramas. Porque ele diz que o brasileiro ingere diariamente 500 miligramas. Mas ele fala assim, ó, quando a quantidade recomendada é o dobro. Aí ele fala lá, ó, qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida para que a pessoa supra as suas necessidades. Ou seja, se o aluno trabalhasse com uns 500 miligramas, ele erraria a questão. Ele deveria trabalhar, na verdade, com 1 quilograma. 1 grama, tá? Que é o dobro. Eu vou apagar aqui e vou comentar o que é esse mol, tá? Antes da gente ir para a resolução da questão. Muito bem. Questão 3. Como eu falei, mol corresponde sempre a uma quantidade de alguma coisa, né? Que é 602 sextilhões. Notação científica corresponde a esse valor, tá? Então, um mol de qualquer coisa corresponde a esse valor. Um mol de carro, 602 sextilhões de moléculas, de cálcio, né? Se eu tiver um mol de par de sapato, eu tenho 602 sextilhões de par de sapato. Se eu tiver um mol, sei lá, de bolas, então eu tenho 602 sextilhões de bolas, tá? Isso aqui é uma quantidade que não muda, chamada também de constante de Avogadro, que foi o italiano que descobriu. Sendo que um mol de cada coisa não pesa a mesma coisa, né? Você não pode dizer que um mol de bilas pesa a mesma coisa do que um mol de bolas de boliche, né? A quantidade é a mesma, mas a massa não é a mesma, tá? Então, por exemplo, ó, quando eu trabalho com um mol de água, esse 1 mol de água pesa 18 gramas. Mas se eu tiver a mesma quantidade de moléculas de gás carbônico, ele já pesa 44 gramas. Se eu tiver a mesma quantidade de moléculas de ácido sulfúrico, ele vai ter 98 gramas. Então veja que a massa, apesar da quantidade de moléculas ser igual, a massa é diferente. Evidente, nós estamos trabalhando com átomos diferentes e esses átomos têm pesos diferentes. E é comum a gente colocar a informação assim, ó. Então, quando você encontrar isso na questão, ele está te dizendo quanto é que pesa aquele 1 mol. Então,
Então a molécula de água pesa 18 gramas para cada mol. Toda vez que eu tenho isso aqui de moléculas de água, eu tenho uma massa de 18 gramas. A massa do gás carbônico é 44 gramas por mol. Cada mol pesa 44. E o ácido sulfúrico, 98. Nós chamamos isso aqui de massa molar. Agora vem a pergunta. Alan, como é que eu sei que a água pesa 18 gramas? Aí é que tá. Cada átomo de hidrogênio pesa 1 grama por mol. E o do oxigênio pesa 16. Ou seja, a água pesa 18 porque ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, eu vou ter que multiplicar por 2 e somar com esses 16 para fechar os 18. Certo? É aquela ideia. Eu quero pesar a sua mochila. Eu posso pesar ela inteira ou eu posso pesar as partes que a compõem e somar no final. Tá? Então aqui, eu estou calculando esses 18 a partir da soma das massas individuais de cada átomo. Lá naquela questão que a gente trabalhou, o carbono, a questão deu que a massa dele era 12 e a do oxigênio é 16. A questão deu isso. O aluno é obrigado a decorar. E aí quando você soma 16 vezes 2, porque são 2 átomos, com os 12 do carbono, dá um total de 44. Tá? Então esse valor aqui, ele é dado na questão. E você soma para dar a massa molar, que é a informação que a gente trabalha. E o Enem, ele está nos últimos os 2 anos, né, 2015 e 2014, as questões vieram com a massa molar da molécula inteira, certo? Quando falava de ácido sulfúrico, dava lá a massa molar do ácido sulfúrico, 98 gramas por mol. Tá? Já para poupar do aluno esse tempo de somar, porque ele poderia dar a massa de cada átomo e o aluno teria que somar antes para chegar nessa resposta. Então o mol é isso. Tá? O mol corresponde a uma quantidade de moléculas e que essa quantidade de moléculas, por mais que sejam iguais, para substâncias diferentes você vai ter massas diferentes. Tá? O que nós chamamos de massa molar, que é calculada somando a massa de cada átomo individual. Ou o Enem traz a informação toda, o quanto é que pesa aquela molécula, ou ele vai te dar a massa individual de cada átomo. Tudo bem? Então vamos para a questão. Voltando para a questão. Sabendo disso, vamos aplicar esse conceito. Certo, o brasileiro consome 500 miligramas. O recomendado é que seja o dobro. O dobro de 500 miligramas é 1000 miligramas. Tá? Então, recomendado é 1 grama de cálcio por dia. Se o aluno trabalhasse com os 500 miligramas, erraria a questão. Tá? 1 grama. Aí ele considere o valor, né, da Avogadro 6 vezes 10 a 23 e a massa do cálcio igual a 40 gramas por mol. Qual a quantidade de átomos que o brasileiro, uma pessoa, teria que ingerir para suprir as suas necessidades? É só fazer uma regra de 3. Ó. Por quê? A questão diz que a massa molar do cálcio é igual a 40 gramas por mol. E você vai lembrar que esse mol corresponde a 6,02, mas a questão pediu para que você aproximasse para 6,0. 6,0 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Na verdade aqui átomos, né? Átomos de cálcio. A gente está trabalhando com átomos somente, não é uma molécula. Tá bom? Então você vai fazer uma regra de 3. 40 gramas é a massa de 1 mol, que é 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de cálcio. A questão quer saber quantos átomos existem na quantidade de cálcio recomendada por dia, que é 1 grama. Né? E aí você vai colocar um X aqui. Ó. Se 40 gramas é a massa disso aqui de átomos, 1 grama corresponde a quanto? Né? E aí, você pode fazer assim, ó, a dedução. Daqui para cá eu dividi por 40. Né? 40 por 40 é 1. Então daqui para cá também tem que ser dividido por 40.
Se você dividir 6, eu vou fazer aqui, ó. 6 vezes 10 elevado a 23, dividido, até porque você corta grama com grama aqui, é possível, tá? 6 vezes 10 elevado a 23 dividido por 40. Posso cortar esse zero com um dos zeros daqui, então aqui fica 22, e faço a divisão do 6 por 4. Para ganhar tempo, vou usar a calculadora, tá bom? Questãozinha, 6 por 4 vai dar aproximadamente 1 alguma coisa, né? 6 dividido por 4 vai dar 1,5. 1,5. 1,5 vezes 10 elevado a 22 átomos. Essa é a resposta. Olha que questão simples. Bem simples. Trabalha com esse conceito de mol. Qual seria o item, então? 1,5 vezes 10 elevado a 22 é o item B de bola. O interessante é que se o aluno trabalhasse com os 500 miligramas, não trabalhasse com 1 grama, ele acharia a resposta sendo o item A. Seria 7,5 vezes 10 a 21. Tá? Ou seja, é um item distrator. Né? Então tem que ter muita atenção. É importante no final da questão, você terminou o seu raciocínio, lê novamente a questão. Porque no finalzinho ele diz, ó, qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio deve ser ingerido. E não a quantidade de cálcio que o brasileiro ingere, que é o errado, né? Deveria ser o dobro. Tá? Então a resposta, bem simples, são regra de 3. Mas, como sempre, o Enem não quer saber se o aluno sabe decoreba. E o aluno tem que ter esse conceito aqui de mol, ele tem que saber o que é que significa esse mol, para ele poder trabalhar na resolução de situações e problemas. Tá bom? Questãozinha boa do Enem. E nós vamos para a última questão muito curta, muito fácil, tá? Deixei o mais curto para o final. Lembrando que se você tiver dúvida, você joga lá no Twitter ou no Facebook, #NoEnemBR, e manda a sua perguntinha, tá? Que eu vou ter o prazer de tirar a sua dúvida. Lembrando que 7 horas, aula com o maravilhoso professor René França, trabalhando com o assunto da Era Vargas. É importante, pessoal, né?